Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi, do Treinador OAB, e nós vamos falar sobre a prova de domingo de ontem, do exame de ordem. Tem bastante recadinho para dar para vocês, tá? Primeiro eu gostaria de dar parabéns aos aprovados. Eu tive muito feedback de aprovação, tá? E quando eu vejo muitos alunos com feedback de aprovação, com notas altas, me faz crer que a prova está mais justa, né? Ela está mais ajustada. Eu ainda não acabei de examinar toda a prova, né? Até porque, por vezes, a minha visão é diferente da visão do aluno, mas eu fiquei muito feliz e eu quero dar parabéns. Eu fico tão contente, assim, para mim é uma grande realização quando, de alguma forma, eu consegui ajudar vocês nessa empreitada, seja vocês em treinamento, né, na nossa mentoria, seja vocês estudando, seja durante a nossa contagem regressiva. Então eu gostaria de falar parabéns aos aprovados, tá? Agora vocês vão para uma próxima fase. O que eu recomendo, né? Como sempre, eu recomendo que você pegue uns 2, 3 dias aí para você descansar um pouco, né? Precisa descansar. Muita tensão, é físico e psicológico, e a gente pode dar esse respiro. Eu diria que essa semana é essencial nesse sentido, tá? Gisele, mas eu sei que você tá com pressa de ir logo para a próxima fase. Você faz o que você quiser. A decisão é sua. Mas eu, Gisele, de praxe há anos, a gente sempre deu essa semana para descansar, botar a cabeça no lugar, resolver problemas pendentes para você ficar 100% segunda fase. Tá bom, gente? Então, ó, parabéns, parabéns, parabéns. Vamos agora ao próximo item, né? E antes disso, tá soprando aqui na minha orelha. Professora, qual o melhor cursinho? O que eu faço? Pessoal, vocês precisam escolher, e a gente tem vários cursinhos no mercado que são muito excelentes. E como eu sempre digo, já tem isso em vídeos passados, porque é realmente o que eu penso, né? Quando a gente está na segunda fase, o foco, a estrela, né? Como sempre, é o professor. Você vai estar muito mais próximo daqueles professores, são menos professores, porque a matéria é restrita, né? Então, vale você, de repente, assistir algumas aulas no YouTube gratuitas. E essas aulas vão te direcionar. Puxa, gosto do jeito que esse professor fala, que essa professora fala, o tom de voz dele ou dela é bom, eu consigo prestar atenção, eu entendo, tem clareza. Porque, gente, todo mundo vai dar aula do edital, né, gente? É tudo a mesma coisa. Todo mundo vai dar aula do edital. A diferença é a forma de se dar a aula. Aí observe se você vai ter simulado, se você vai ter oportunidade de fazer as peças, se essas peças vão ser corrigidas ou não, se essas peças vão ser à mão ou não. E aí você vai se adequando ao que é melhor para você, né? O que é interessante pensar na segunda fase é que o foco da segunda fase não é assistir a aulinha de direito material processual. O foco da segunda fase é fazer peça. E é isso que você tem que ter em mente, tá bom? Com relação às pessoas que não atingiram o resultado, eu já vou falar de novo com os aprovados, tá? Eu fiz uma linha do tempo, né, como a gente faz quando a gente dá a prática, do que a gente tem agora, o que vai acontecer. Olá, a Dai tá falando, passei no exame 36. Aê, Dai, obrigada, que bom, Dai, obrigada pela notícia, é um presente pra mim, viu? Um presentão. Recebi muita mensagem ontem, muita mesmo, muita. Fiquei feliz porque tinha gente que em treinamento fazia menos ponto e na prova ultrapassou. Teve gente que ultrapassou pontos que não subiam, então eu fiquei muito contente. Eu acho que vocês deixem os comentários aí o que vocês acharam da prova, né? É muito legal saber do aluno o que vocês acharam. Tava mais difícil, tava mais fácil, tava a mesma coisa, ou você tava mais preparado? Deixa aí, depois escreve pra gente ler no final. Então, gente, o que a gente tem? Tem muita coisa pra acontecer essa semana. Então, quero falar com os corações angustiados, né? Eu preciso falar. Tem muita coisa pra acontecer essa semana, tá? Essa semana pós-prova é uma semana de muitas transformações, muitas modificações que podem acontecer. Então, assim, eu sei que quem não atingiu o ponto fica triste, né? Fica chateado, normal. Faz parte, né, do jogo, a gente nem sempre ganha, mas tem muita coisa pra acontecer, então eu vim, né, botar um pontinho de esperança pra você, tá? No seguinte sentido, dia 23, que foi ontem, saiu um gabarito chamado preliminar, tá? A gente tem agora 2 recursos relacionados ao
gabarito preliminar de primeira fase. Um vai ser do dia 24 ao dia 27 de outubro e o outro vai ser do dia 8 ao dia 10 de novembro, tá? O que você tem que ter em mente aí, né? Porque são recursos diferenciados, tá? O primeiro prazo, que é do dia 24 ao dia 27, é um recurso contra o gabarito, tá? E aí, o que eu vou falar pra vocês? Ai, gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, sabe? A gente já estuda tanto, né? A gente trabalha e estuda tanto, então assim, tá na hora da gente parar de ser controlador, sabe? Então assim, o que eu te indico? Deixa os cursinhos trabalhar, sabe? Deixa os professores de cursinho trabalhar, eles estão trabalhando, eles estão vendo e lutando por ponto, estão falando, já vários anunciaram quais pontos eles acham que deve ser diferente. Teve questões, pelo que eu vi, né? Questões que eles entendem como errada e questões que eles entendem como a alternativa errada indicada como certa. Deixa esses caras trabalhar. E aí, amanhã, com certeza, a partir de amanhã, hoje mesmo, né? Eles já devem terminar de fazer as indicações deles. Então, pega os cursinhos que você confia, os cursinhos maiores. Tem grupos de alunos de OAB também que divulgam isso. E aí, pega lá e faz o seu próprio recurso, pega aquele de espelho, escreve com as suas palavras, blá, blá, blá. Tudo certo, né? Existe lá, dentro do site da OAB-FGV, um sistema de interposição de recursos e é isso que eles querem. Recurso sempre simples, sempre muito objetivo, eles dizem isso e maravilha, tá? Aí depois desse recurso contra o gabarito, a gente tem um outro recurso que é erro material, é erro de somatória, a gente, tá? Chama de erro de somatória. Às vezes você marcou lá no teu caderno, no teu papel de resposta e não foi lido. Que normalmente as provas são lidas... Como é que chama? Eu falei ontem o nome. Passa por um... Ai, gente, eu esqueci o nome, agora me fugiu. Mas uma correção eletrônica, né? E às vezes a contagem, a somatória tá errada, né? A somatória tá errada. Então é muito interessante que você vá, entre na sua prova, tá? Conte os seus pontos, conte e veja se foi atribuída a nota certa. Professor, acontece de ser atribuída nota a menor? Acontece sim, tá? É super comum. E também acontece de você mesmo ter indicado o gabarito errado. Você fez uma cola errada. Acontece muito. Para mais e para menos. Então, por exemplo, a Dai, vou te dar de exemplo, tá? Você me dá licença? Fez 47 pontos. Se a Dai confundiu uma questão ou outra, ela tem uma margem de erro gigante. Ela pode... ela não vai confundir. Às vezes a gente confunde uma ou outra, duas, talvez. Mas quando a gente faz uma pontuação como a Dai, que é o ideal, acima de 45, a gente fica tranquilo, porque se de repente eu mesma comi bola e tô contando o meu gabarito, né, do teu rascunho aí, você tá tranquilo, a Dai, por exemplo, já pode ir pra segunda fase tranquilamente, sossegada, tá? Então, pra todo mundo, pra você que tá triste, né, ou você que tá limítrofe, 40 cravado, 39 cravado, 38 cravado, conta, vai lá no site da OAB-FGV, acessa o seu cartão de resposta, tá? E conta os pontos e vê se foi contado corretamente. Beleza? Beleza. Então, a gente vai ter esse segundo recurso do dia 8 ao 10 do 11, tá? Tem um probleminha no gabarito que eu notei, tá? No item, até coloquei aqui, item 5.1, que se eu comparo o item 5.1 com aquele calendário, que tem um calendário da OAB lá no final, que eu indico que todos os alunos primeira e segunda fase imprimam para você se organizar, cola aí num lugar, para você saber o passo a passo. Eles fazem um cronograma muito legal. O item 5.1 fala que dia 7 de novembro, ele chama de resultado preliminar da primeira fase. Só que aí você vai no calendário, lá no finalzinho, e tá escrito o quê? Resultado definitivo, né? Porque você tem que estabilizar o resultado da OAB. Então, acho que houve algum errinho material. Então, dia 7 de novembro, eles indicam como resultado definitivo, né? Eu chamo de estabilização do gabarito. Quer dizer, já foram feitos os recursos contra o gabarito e se estabilizou o gabarito e, aleluia, tá estabilizado, tá? Não vai mudar mais. Beleza. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Depois de todas essas datas que vale vocês verem, então a gente tem, ó, amanhã não, a partir de hoje ao meio-dia, né? 24 a 27 do 10, recurso contra o gabarito,
E depois 8 a 10 do 11, recurso contra a contagem, né? A somatória dos pontos. Então acesse a sua prova para saber isso. E 7 de novembro é o resultado definitivo, né? Bate-se o martelo. Maravilha, tem muita coisa para acontecer ainda. Por fim, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Essa semana, a OAB, ela fica de olho, sabe? Nessas possibilidades de recurso. A OAB fica de olho em tudo, tá? Eles olham mesmo, eles acompanham, eles veem os cursos, eles veem os professores, eles estão lá firmes. Tem professor que já vai mandar direto recurso. Eu, quando vejo possibilidade de recurso, eu já mando um e-mail para eles, tá? E eles são ótimos, vou agradecer ao OAB aqui, pelo menos comigo. Eu venho fazendo várias perguntas para a OAB, né? Inclusive com relação à próxima prova da OAB de fevereiro, e eles são muito solícitos e a gente conversa por e-mail e aleluia. E é muito bom, eu fico feliz. Bom, para finalizar, gente, a pergunta que não quer calar, toda a OAB é a mesma coisa. Professora, existe anulação e pode mudar, né? Primeiro, esse gabarito pode. Essa semana, a OAB, ela pode de fonte própria, ex officio, mudar o gabarito dela, tá? Beleza? Ela pode mudar o gabarito dela. Se ela mudar o gabarito, ela vai apresentar um novo gabarito. E você vai contar o gabarito ali. Se você se mudou a questão, você perdeu. Se você acertou, você ganhou. Então, assim, se tiver um novo gabarito da OAB, tendo um novo gabarito da OAB, você simplesmente vai fazer a contagem. É isso. Agora, existem questões de anulação de questão, que pode acontecer pelo que eu vi dos recursos que eu já andei bisoiando. Quando anula, é como se eu desconsiderasse. Então, eles somam a nota para todo mundo. Se você já tinha colocado, acertado, vamos dizer, essa questão, não muda nada para você. Mas se você tinha errado, soma-se, tá? Então, eu posso ter, então, com relação ao gabarito, mudança de gabarito ou anulação de questão. Tem que ficar atento com isso. Beleza, gente? Então, recapitulando aqui na minha linha do tempo. Tivemos o nosso resultado preliminar ontem. A partir de hoje começa o recurso contra o gabarito. Hoje até o dia 27. Cuidado com os horários. Tem horários aí, tá? Determinados para não perder. Depois a gente vai ter o resultado definitivo, dia 7 de novembro. 7 de novembro. E dia 8, tá? O recurso contra a somatória. Então, é que assim, Gisele, suas constatações. Na minha cabeça, eu acho que ideal, né? Vou deixar registrado, porque vai que a OAB me ouve, alguém me ouve, assim. Seria muito mais interessante seguir um cronograma, assim, fazer todos os recursos primeiro, de primeira fase, e depois o gabarito definitivo, né, gente? Mas não, tá? Gabarito contra... recurso contra o gabarito, aí vem resultado preliminar, aí depois vem recurso contra a somatória. Não, talvez eles estejam certos, né? Porque eles até podem mudar o gabarito. Esquece que eu falei. Sei lá, às vezes eu acho meio enrolado. Tá bom, gente? E é isso. Bom, o que eu tenho pra dizer pra vocês? A esperança é a última que morre, sim. Então, se você tá muito próximo, fique de olho aí nos recursos, tá? Começa o horário a partir do meio-dia, mas vão surgir recursos, tá? Durante o dia. Se eu fosse você, eu não entrava com recurso hoje ainda, tá? Eu entrava amanhã, porque assim, vocês sabem, gente, para nós somos professores, cada vez que você olha a prova, você acha um ponto a mais. Então, os caras vão ficar olhando o ponto porque os cursinhos querem que os alunos passem, né? Todo mundo quer, os professores querem que os alunos passem. Então, assim, hoje, vamos fazer um combinado para quem não atingiu a meta, fica hoje teu foco é seguir todos os tipos de recurso. Então, não agora, lá para fim da tarde, tá? Começa a dar uma olhada nos recursos, né? Nos cursos principais, nos professores que você confia e faz a tua cartilhinha. E aí amanhã, com calma, ou mais à tarde, à noite, aí você faz e elabora, tá? O que você tem que ter em mente aqui? Por que eu tô falando isso? Pelo edital da OAB, a partir do item 5 que eu tô falando, tá, gente? Eles falam que o aluno só pode interpor o recurso uma vez, tá? Eles dão lá os caracteres e tudo. Então, eu acredito que, tipo assim, se você faz seu recurso hoje e amanhã surge uma nova possibilidade, eu não tenho dúvida se você vai poder botar uma nova possibilidade que alguém tenha achado, tá?
Mas os professores se empenham demais, desde ontem estão analisando a prova e é isso. Então, pessoal, eu vou terminar por aqui, desejando um ótimo dia para vocês. Eu tô muito contente com as aprovações, tá? Muito contente mesmo. E para quem não conseguiu, seja o que for, vê se você tem possibilidade de recurso ou não, se você tem batalhe, mas se você não tem nenhuma possibilidade, assim, zero, sabe? Porque tem gente que tem zero, gente. E aí? E daí? Tem zero. Eu acho que é um momento de grande reflexão. Pós-prova, toda pós-prova é um momento de grande reflexão, tá? No seguinte sentido, é um momento de você respirar hoje e mais à tarde refazer sua prova. É um momento de você olhar o que você errou, com vademecum. É um momento de você lembrar se você ficou em dúvida naquelas questões, sabe assim? Fiquei em dúvida e chutei a errada e ver por quê. Se você deixa esfriar esse momento da sua vida, você começa a esquecer. Como tudo na nossa vida a gente vai esquecendo, né? A gente só não esquece de coisas emblemáticas. Mas se não, a gente esquece. Ainda mais sofrimento, a gente esquece, ó, rapidinho. Então, é um momento de grande reflexão. E de você olhar pra você e falar, o que eu não tô conseguindo fazer? Será que eu tô me enganando nos estudos? Será que eu tento estudar e não consigo? Por quê? Será que eu finjo que estudo e não estudo? Será que eu cumpro as metas de estudo ou não? Eu tô vendo as aulas, eu faço anotações, o que eu posso mudar? Eu acho que é um momento de grande reflexão. E cuidar, e aí é o essencial, né, gente? Da cuca. Às vezes você tá precisando fazer exercício físico. E exercício físico não é morrer numa academia, é caminhar. Às vezes você está precisando fazer alguma coisa relaxante, uma natação, uma hidro. Às vezes você está precisando fazer um alongamento. E você não precisa gastar dinheiro em muitas coisas. Você pode fazer na sua casa. Todo dia eu vou assistir um YouTube de meditação, tá? E precisa pensar numa terapia, talvez, tá? Depois do Covid, tem muitas terapias gratuitas por aí. Em vários estados e em vários municípios, tá? Então, tem terapias acessíveis também, você precisa buscar. Você simplesmente precisa buscar. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha, gente, na vida que a gente tá, de todo o coração, eu tô literalmente pegando cada um de vocês no colo. Quem passou e quem não passou. Aquilo que talvez já te travou na primeira fase, pode ser a mesma causa que eventualmente pode te travar na segunda fase. E normalmente é a nossa mente. Eu que trabalho com alunos faz tantos anos, né? A nossa mente ela é muito poderosa, pro bem e pro mal. E depois de tudo que nós passamos nos últimos tempos, né? De todas as coisas e tal, e que nós estamos passando agora que também tá horrível, né? Essa energia de xingamento, de culpa, de briga, né? Energia de que a gente passou de morte, né? De perda. O que já não era bom, porque nós não temos o hábito de cuidar da mente, piorou. Então, você vai ser muito corajoso se você olhar pra você e falar assim, putz, eu tô precisando de ajuda. Eu vou no médico, eu vou no psicólogo, ou vou começar uma terapia, eu vou começar um yoga sozinho, eu vou fazer alguma coisa por mim, tá? Faz diferença. Lembra que o nosso corpo ele não é uma máquina, ele precisa trabalhar, estudar, mas ele precisa também de outras coisas, né? De outras coisas. Porque quando a gente está desequilibrado, a gente faz escolhas ruins, né? Em todos os aspectos. E essas escolhas refletem muitas vezes na própria prova da OAB, né? Tá bom, gente? Então, eu termino por aqui. Vou dar parabéns para todo mundo de novo. Parabéns aos aprovados. Meu, que bom, né? Vamos em frente. Eu quero que, independente de como você esteja, faça essa segunda fase, promete pra mim, como se não tivesse repescagem. É pra você fazer essa segunda fase como se não tivesse repescagem. Nem pense em repescagem. Pensa que essa prova acabou-se, tá? Fim de ciclo. Porque senão você vai começar a se enrolar e aí repescagem já aí é mais perigoso, porque depois você volta pra primeira fase de novo. E a gente não quer isso, tá? E para quem está na primeira fase, se você está no limítrofe, vamos nos comprometer a fazer o recurso sim. Quanto mais gente fazendo o recurso, melhor. A OAB vai olhar com mais carinho para essas questões. Olha aí nos cursinhos, os professores vão postar. E quem não tem a menor chance, né? Não tem a menor chance, tipo, fiz, sei lá, 30.
Aí, pessoal, é fazer essa grande reflexão. E por último, né, não desmerecendo ninguém. O nosso cérebro trabalha com repetição, sabe, gente? Só que quando a gente... Vou até falar de uma reflexão que vocês vão rir de mim. Quando a gente ouve a mesma coisa... Sabe quando a gente ouve uma piada? É engraçada. Putz, que piada boa. Agora imagina você ouvir essa piada 500 vezes. Vai ser engraçada? Não vai. O que eu tô falando pra vocês? O nosso cérebro é assim, o que é novidade, ele puxa. Mas quando não tem novidade, ele começa meio que ignorar. Ele meio que fala assim, isso eu já sei, isso eu já vi. Gente, longe de mim, não tô fazendo comparação de piada com aula, mas é só pra exemplificar. Então, nas aulas são a mesma coisa. Às vezes eu tô insistindo num curso professor muito tempo. Eu já sei o que ele vai falar, já sei a história que ele vai contar, eu já sei como ele vai dar, já sei o que ele vai escrever na lousa. E o seu cérebro, ele começa não é novidade. E nós adoramos novidade, né, gente? É horrível falar isso, mas a gente adora uma novidade, né? Até nas nossas relações. Então, às vezes, vale você investir num outro lugar que vai dar a mesma matéria. Todo mundo vai dar a mesma matéria. Com outros professores, que é uma novidade. Daí você vai ouvir de novo aquela questão, né, de uma forma diferente. Ou então, se você estiver comprometido, você começar a estudar, né, a confiar mais em você, estudar mais por resumo, né, fazendo estudo. Leitura, grifo, mapa mental, prova e seguir em frente. Então, é uma reflexão que eu coloco. Não é que aquele curso é bom ou ruim, todos os cursos são excelentes, gente. Pelo amor de Deus, os cursos têm um nome a zelar, eles dão uma aula boa, sabe? São atualizados, tudo e tal. Mas somos nós mesmos. O nosso cérebro está acostumado a... Já viu 500 vezes a mesma coisa. E aí a mudança é boa, tá? Pra você refletir aí. Pessoal, um grande beijo para vocês. Parabéns aos aprovados. Quem ainda não foi aprovado, ainda não desista. E quem não tem a menor chance, reflexão. Porque você vai se levantar e você vai conseguir, tá? Todo mundo passa na OAB. Só não passa quem desiste. Um beijo, gente. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.